Bom dia, senhores. Eu gostaria de continuar conversando sobre o assunto de ontem, né? Se a teoria evolutiva é só uma teoria. Ontem eu já expliquei alguns problemas relacionados ao fato de que essa teoria ela continua expandindo, mesmo quando existem fatos que se contradizem, que existe um bando de teoria acessória que são criadas ad hoc sempre que algo não se encaixa na teoria, que uma boa teoria deve fazer previsões corretas, mas as previsões da teoria evolutiva falham e às vezes é simplesmente impossível de fazer uma previsão porque o processo é tão vago. Então nós temos esses grandes aí, esses problemas, não é? Mas existem outros problemas que eu simplesmente mencionei, mas não dissequei, que eu vou falar hoje, para que aquele vídeo não tivesse ficado tão grande. Um deles é a questão da falseabilidade da teoria. Uma boa teoria ela deve ser capaz de ser refutada de alguma forma, né? Ser falseável. E como vocês vão perceber com uma explicação aqui, não é possível fazer isso com a teoria evolutiva. Uma das razões é porque ela está tentando explicar eventos no passado que não são replicáveis. A base do empiricismo é você fazer um certo teste e demonstrar uma provável relação de causa e efeito, mas é impossível fazer isso com eventos no passado. Então, o máximo que essas ciências históricas podem fazer é tentar gerar sistemas que, como eu disse, explicam diversos fatos aparentemente desconectados e que esses fatos são, de certa forma, se conformam com essa teoria, não é? O problema é que esse tipo de teoria não pode ser derrubada. E eu estou aqui me referindo especificamente ao aspecto da ancestralidade comum, que é o cerne da teoria evolutiva. Então, aqui à minha esquerda tem uma filogenia. Filogenia é essa suposta árvore de relações de parentesco entre grupos. Eu coloquei essa filogenia em relação ao tempo. Geralmente é assim que as filogenias são descritas. Isso é uma filogenia de vertebrados. Óbvio que a escala está meio bagunçada, que eu fiz na mão, mas essa árvore aí está tentando, por assim dizer, estabelecer as relações entre os grupos. Então, para que você entenda mais ou menos, né, cada nodo é um suposto ancestral que deu origem aos outros grupos. Então, nesse caso aqui, você teria o ancestral comum que deu origem aos peixes e a esse grande grupo aqui do resto dos vertebrados, não é? E esse ancestral teria vivido por volta de, 430 milhões de anos, não é? Então, esse outro ancestral que divergiu dessa população, ele vai de novo bifurcar, processos de especiação, apesar de aqui estamos mostrando grandes grupos, né? Ordens, classes, etc. E, de novo, você bifurca, esse é um ancestral comum dos sapos, rãs, etc. E o resto, e assim vai. Não é? Então, para se criar essa árvore, se utiliza o conceito de homologia. Eu já fiz um vídeo sobre árvore, então eu vou acabar me repetindo aqui. Mas você estabelece alguns caracteres, você supõe quais caracteres são homólogos ou não, se eles são similares ou não, e você alimenta um algoritmo que vai tentar minimizar o número de mudanças, é uma das formas, né? Seria a parcimônia, para organizar essa árvore sempre em ramos de 2, né? Para minimizar essas alterações, de forma que os grupos sempre fiquem agrupados de acordo com essas supostas homologias. Não é? Então, veja que para gerar uma árvore dessa, você já tem que pressupor que os seres são aparentados. Senão seria impossível você gerar esse algoritmo. Você pressupõe que as populações sempre se bifurcam em duas. Então, o processo de especiação a partir de uma população ancestral, ele sempre gerará duas populações derivadas.
Vejam que isso são pressuposições. A natureza não precisa seguir esse padrão. Teoricamente, você poderia ter uma população que se pica por algum evento geológico ou que seja cataclísmico, ela é partida em 10 populações e elas, de acordo com o processo evolutivo, elas vão evoluindo independentemente. Mas por simplicidade se assume que sempre se bifurca em dois. Então você vê que não dá para a ciência fugir da filosofia. Essas pressuposições são pressuposições filosóficas, aqui é o princípio da economia, não é? Navalha de Ockham, o que quer que seja, que é muito improvável que se pique em três, então vamos colocar sempre dois. E com essas homologias se faz essa hipótese de cladograma, de relação entre os seres. Só que eles vão te dizer que isso aqui é falsificável, porque a teoria evolutiva é uma boa teoria, então isso aqui pode cair por terra. Como que isso poderia cair por terra, por exemplo? Nós temos aqui, por exemplo, que, sei lá, as aves são o grupo irmão dos crocodilos e que essa bifurcação ocorreu. Isso aqui eu estou omitindo os fósseis, tá? Então você tem os dinossauros, etc. Mas que essa bifurcação ocorreu, sei lá, 220 milhões de anos atrás, no Jurássico. O evolucionista vai te dizer que essa árvore é falsificável porque eu posso encontrar um fóssil de ave, por exemplo, há 270 milhões de anos ou 300 milhões de anos. E aí essa árvore inteira e essa relação filogenética ela vai desmoronar. Mas veja que, de fato, essa hipótese da topologia da árvore vai cair se um fóssil é encontrado mais cedo no registro fóssil. Porém, a ancestralidade comum, a ideia da ancestralidade comum não vai cair, porque ela é pressuposta pelo sistema, né? Pela abordagem. Então, o que aconteceria se você encontrasse um fóssil de ave mais tarde, mais cedo? Essa relação deixaria de ser verdadeira. Então, agora você teria simplesmente os crocodilos sendo o grupo irmão desse resto e as aves. E essa topologia alteraria para acomodar uma origem mais cedo das aves. Então ela teria que ter um grupo irmão diferente dos dinossauros ou dos crocodilos aqui no caso. Então veja que isso pode acontecer com tudo. Peixe, descobrir um fóssil de peixe há 600 milhões de anos, então quer dizer que peixe surgiu mais tarde, mais cedo, né? Então ele não é o ancestral desse grupo igual a gente achava. E assim vai. Então a ancestralidade comum não tem como refutá-la. Como que se refuta algo que é um primeiro princípio para a teoria evolutiva? Ele já é pressuposto para tudo. O próprio conceito de homologia, ele já pressupõe a ancestralidade comum. Esse conceito de homologia, não é que duas coisas são mais parecidas porque elas têm um ancestral. Porque pode ser que não. Se a teoria evolutiva está errada, essas similaridades se dão por outras razões. Às vezes é uma questão de necessidade física para se fazer, para gerar energia de uma forma biológica, é necessário que uma mitocôndria exista, fazendo aquele tipo de reação, porque é o tipo de reação disponível para sistemas biológicos. Então, todo ser, para gerar energia biológica para o metabolismo, ele precisa ter uma mitocôndria. Não estou dizendo que isso é o caso, tá? Mas estou dizendo que é uma outra explicação. Mas o evolucionismo já parte da premissa que similaridade é provavelmente sinal de ancestralidade. E isso já pressupõe outros conceitos de economia, etc. Agora veja que se na hora de formar a árvore, como eu disse, tentando minimizar essas homologias aparecendo em lugares diferentes da árvore, né? Tentando agrupar os grupos para que as homologias fiquem todas no mesmo clado. O que acontece
se uma suposta homologia, um caractere que tem em mamíferos, sei lá, os anura também tenham. Então esse mesmo caractere aparece em mamífero e em anura, mas não no resto. Isso para o evolucionista vai se tornar uma convergência evolutiva, porque veja bem, se a homologia, a ideia da homologia está correta, então se a ave e o mamífero, o sapo e o mamífero têm aquele caractere, seja ele qual for, ele deveria ter evoluído aqui, correto? Porque é o ancestral dos dois. E aí, esse caractere é herdado por esses dois grupos. Só que o fato de que você não encontra esse caractere em todos os outros, você tem duas possibilidades. Ou esse caractere foi perdido em algum momento aqui, ou perdido múltiplas vezes, e permaneceu aqui nos outros dois grupos, ou você está errado. Na verdade, esse caractere, apesar de ser parecido, ele evoluiu duas vezes independentemente. E a topologia da árvore vai te dizer o caso, não é? Tentando, que são vários e vários caracteres, ele vai tentar minimizar essas convergências o máximo possível, mas é impossível eliminá-las. Então aquilo que outrora foi, né, especulado como sendo uma homologia se torna uma evolução convergente. Então o processo ao acaso da evolução conseguiu gerar duas estruturas praticamente idênticas independentemente. Isso, então, é absurdo, não é? Porque então homologia significa parentesco, só que não, né? Quando não dá certo, a árvore não converge para isso, vira convergência. Então, por exemplo, antes, por causa da complexidade do olho, se achava que o olho evoluiu apenas uma vez. Você tem, sei lá, né, a árvore e o olho teria evoluído aqui e todo mundo herdou esse olho. Mas, fazendo as análises, eles perceberam que não, na verdade, o olho surgiu independentemente mais de 20, 30, 40 vezes. Então essa evolução, que é um processo ao acaso, não só tem que construir o olho uma única vez, o que já é impossível, né, por outras razões que a gente pode discutir. Na verdade, eu já fiz um vídeo sobre o coração, que se aplica ao olho. Se quiser, vai lá assistir. Não, agora a evolução ela tem que fazer o olho 40 vezes separadamente. Então entenda que é uma abordagem que ela não tem fim, ela vai se autocorrigindo e a premissa principal, que é a ancestralidade comum, nunca é refutável, porque ela é pressuposta. Então é isso que os evolucionistas te dizem. Não interessa os mecanismos, se tem convergência aqui, homologia, a evolução é um fato. É um fato para eles, por quê? Porque eles estão partindo como primeiro princípio que a ancestralidade é um fato, que não precisa ser discutido. Porque se você tirar a ancestralidade, toda a teoria, ou como eu argumento, a hipótese, ela desaba. Mas um primeiro princípio, ele não pode ser refutado por testes empíricos, porque dele depende a sua teoria. Então é uma metafísica. Entendeu? E o último problema que eu quero tocar é a questão ainda da questão filosófica, que a teoria evolutiva ela acaba invadindo outros territórios a qual ela não tem domínio, que é o território da metafísica e da filosofia da natureza. Então veja bem, o que o evolucionismo realmente é uma tese metafísica sobre mudança e sobre o vir a ser, origens. Como eu disse ontem, origens não é algo investigável pela ciência empírica. Porque, veja bem, a biologia ela pressupõe a existência das espécies para que ela possa operar. Quando eu estou trabalhando com ecologia, por exemplo, vendo relações de predação, comensalismo,
eu já pressuponho as espécies para fazer essas análises. A mutação, para ela ocorrer, ela já pressupõe a existência daquilo que muda, que é o DNA ou epigenética, o que quer que seja. Esse processo que depende, no caso a mutação, que depende do DNA, jamais pode ser a causa do DNA. Seria uma contradição. Então o darwinismo ele acaba caindo numa situação muito estranha, porque ele acaba, como tudo é uma constante mudança, né? Já que o darwinismo é uma hipótese de mudança, ele acaba caindo. Ele tem duas opções. Ele pode dizer que ele não está lidando com criação, que ele está meramente descrevendo mudanças, mas aí você tem um problema de que a biologia trabalha apenas com causas acidentais. Você está afirmando que as causas acidentais que você investiga são responsáveis pelo surgimento de uma essência nova. Então a ideia aqui é que você tem dois indivíduos, né? Indivíduo 1, um macho e uma fêmea, supondo uma espécie sexuada, e que com acúmulo de causas acidentais na população como um todo, mas pensando aqui na culminação do processo, você vai ter a geração de um indivíduo ou vários com uma essência diferente da dos pais. Então esses indivíduos têm uma essência 1, esse aqui, e gera uma essência 2, seja lá qual for. Só que isso é uma violação da metafísica aristotélico-tomista. Você não pode ter uma transformação substancial que se dá por acúmulo de causas acidentais. Foi dado aos seres, né, às espécies, a capacidade de replicar a sua forma. Mas as espécies não têm poder de gerar uma forma nova. Só Deus pode criar uma essência que não existia antes. Então, o evolucionismo acaba atribuindo à matéria o poder de Deus. Se ele toma essa alternativa aqui, quer dizer que uma essência é capaz de gerar uma nova essência. Os evoteístas vão dar algumas argumentações que não vou discutir aqui agora. Eles vão dizer que as causas acidentais alteram a disposição da matéria e ela pode receber uma forma diferente. Aí eles vão se basear nisso no processo de elementos químicos transformando uns aos outros. Mas isso vamos deixar para o vídeo do evoteísmo, que vai ser feito em algum momento. A questão é que isso aqui é uma tese filosófica. Você está discutindo origens. Então veja que isso aqui é algo filosófico, teológico. Você está tentando demonstrar como que uma essência consegue gerar uma nova essência. O processo de transformismo. A outra alternativa, que é a mais comum, que é a de Darwin e a que você vê normalmente na literatura, é uma negação da essência. Não há essências. Não existe cachorro, verdadeiramente. Não existe girafa, elefante. Porque o que estamos vendo é uma constante mudança de populações ao longo do tempo, e esse é um processo contínuo. Então, as classificações, elas são arbitrárias. A única coisa real aqui é o fator histórico que une essas populações. Mas se a gente vai chamar isso de testudine, de girafa, de crocodilo, etc. Se a gente vai agrupar aqui e chamar isso de gênero, ou se vai ser isso tudo aqui um gênero, ou uma família, etc. Isso é meramente conveniência do pesquisador. Darwin faz isso.
Então ele acaba, Darwin e os seus discípulos acabam negando a própria espécie. E eles caem numa contradição, porque o título do livro do Darwin é A Origem das Espécies. Então como é que você faz uma teoria que se propõe a explicar a origem e acaba negando a própria espécie? Então o que você tem aqui é um ressurgimento da doutrina de Heráclitos, que o que existe é uma constante mudança. Não há ser, não há permanência. Então, um cachorro e uma baleia são a mesma substância. Eles só variam em seus acidentes. Aí o evolucionista se livra do problema de uma essência gerar outra. Ele diz, não, é tudo acidente, é tudo coisa contingente que vai mudando ao longo do tempo. E aí o que ele vai chamar de substância vai depender de quão reducionista ele é. O Dawkins, por exemplo, vai praticamente, não que ele coloque com essas palavras, mas a substância para ele vai virar o gene. O gene é a unidade real. O resto é tudo um epifenômeno dos genes, uma ilusão. O que importa são os genes se replicando. Alguém mais reducionista vai dizer, não, é um átomo. Tudo isso aqui, girafa, baleia, etc., são tudo átomos e suas conformações distintas. Então veja que isso não é uma tese biológica, isso é uma tese filosófica. Ela não vai ser explicitamente descrita dessa forma, mas quando o evolucionista está lá descrevendo as relações, ele está fazendo uma tese filosófica. Agora, eu não preciso te dizer que é um absurdo completo dizer que uma baleia, um cachorro, uma girafa, uma bactéria são a mesma substância, são a mesma coisa. Se esse fosse o caso, nós somos todos malucos, nossos sentidos estão completamente errôneos, que é impossível. E também a biologia seria impossível, porque não teria como você gerar conhecimento. Como é que você vai abstrair conceitos universais se tudo é a mesma coisa? Você cai no problema de Parmenides. Só tem uma substância. Então, assim, todos os erros possíveis da filosofia já foram cometidos. O que se vê são o que você vê é esses erros sendo reciclados com uma roupagem diferente. Então, o evolucionista ele tem essas duas dificuldades. Ou ele propõe que não existe espécies, é tudo uma constante mudança, não há substâncias, é só fluxo, ou ele acaba defendendo que tudo é uma única substância, que tudo é acidente, vira quase que um budista, né? Um panteísta ali. A matéria, enfim, é Deus, é uma loucura, entendeu? E você vê essas influências nas escritas. Você tem, por exemplo, o James Shapiro, que é um dos maiores biólogos vivos, evolucionistas, e ele dá agência às células. Ele diz que as células estão basicamente conscientes para explicar esse dinamismo ao longo do tempo. Se você vai lendo a literatura, você vai vendo esses sabores aí de diferentes filosofias. Entenderam? Então é por isso que eu digo que a evolução não é uma teoria científica. Ela tem aspectos de ciência, certamente. Alguns são corretos, se você estudar ali no laboratório, o que uma mutação causa ali, em termos de uma resistência ao antibiótico, por exemplo, enfim, alguma coisa que é empiricamente demonstrável, tudo bem, aí ela está dentro dos seus limites e é uma boa ciência. Ou a plasticidade fenotípica, como se dá a influência do ambiente, quais são as causas envolvidas para esse animal, essa planta alterar um pouco os seus acidentes ao longo do tempo, etc. Mas quando começa a entrar nisso daqui, começa a entrar as especulações filosóficas, começa a entrar as teses metafísicas de mudança, não é? E ultimamente a ciência empírica ela não pode investigar a mudança em si mesma. Isso cabe à filosofia. Ela não pode explicar a origem, como algo vem a existir quando não existia antes. Isso é filosofia, ou criação, teologia, não é?
São Tomás de Aquino já nos disse que a primeira hipostase de cada espécie tem que ser criado por Deus. Precisa de uma infusão de poder divino ali, né? Uma causa direta de Deus para aquilo ali ser gerado. Não pode simplesmente causas acidentais acumulando e gerando uma substância nova. Eu estou falando de uma forma extremamente simplificada. Tomistas de internet, não me crucifiquem. Não é o objetivo aqui falar de metafísica, mas só para mostrar que existem conceitos que não são científicos na teoria evolutiva, eles são metafísicos. Tá? Então é isso. É uma teoria que não é falsificável e é uma das razões. As pessoas me perguntam por que as pessoas continuam acreditando na evolução se tem tantos erros, etc. Por causa de fé. Porque é um primeiro princípio. Ele tem que ser pressuposto desde o início. O que vai cair são... como que se dá a mudança? É assim? É daquele jeito? A ave evoluiu 200 milhões ou 300 milhões de anos atrás. O crocodilo é mais aparentado com a cobra é mais aparentada com o lagarto ou com a tartaruga. Mas a origem comum desses grupos não é questionável. Outra coisa que eles fazem. Quando eles encontram, por exemplo, um gene nesse grupo que não faz sentido estar ali de forma alguma, porque ele é encontrado em um grupo completamente distante e a ideia de convergência não dá, por qualquer razão que seja, para encaixar ali, agora eles deram para atribuir a uma transferência horizontal. Eles vão dizer que um vírus, isso acontece em bactérias, mas em vertebrados isso aí é especulação, vai dizer que um vírus, ao contaminar esse grupo aqui em cima, acabou incorporando um gene daquele grupo, por causa da transcriptase reversa lá dos genes, acaba incorporando uma parte do DNA do hospedeiro no DNA viral e, por um outro processo de infecção, transfere esse gene para esse grupo. E agora você tem uma origem comum, por assim dizer, desse gene, que é o vírus, que transportou de um lado para o outro. Então, hoje em dia, a ideia de árvore, ela está caindo. Porque os evolucionistas percebem que a relação aqui não dá para você fazer grupos monofiléticos agrupando todas as homologias. Então, o que tem hoje em dia é esse padrão de transferência horizontal. Então, vira um arbusto e não uma árvore. Mas a evolução não cai. Ela fica só mais complexa. Aí cai naquilo que a gente falou ontem. Vai mudando a teoria. A única coisa que evolui é a própria teoria. E esse povo vai te falar que a evolução é um fato. Não interessa se mudou, é irreconhecível de Darwin até hoje. Se há processos que Darwin disse que eram totalmente não darwinistas, hoje são aceitos, como por exemplo, sei lá, o lamarquismo. Não interessa, a evolução nunca mudou, é essencialmente a mesma coisa e ela não caiu, ela só se fortificou. Por que isso? Porque é a porcaria de um pressuposto, é um axioma. Então já aceita, que você que é uma religião, você tem lá a sua fé naquele princípio e pronto. E aí, beleza, aí o resto se segue, toda essa loucura. Então é isso que eu queria dizer. Às vezes eu me atrapalho, e isso não é uma desculpa, mas eu me atrapalho porque, infelizmente, eu escrevo e penso em inglês, e todos esses termos que eu penso aqui, eles vêm na minha cabeça em inglês, e às vezes para traduzir fica uma desgraça. Não, eu adoro português, meu português anda um lixo, eu percebo às vezes nos títulos e nas descrições dos meus vídeos que tem erros. Eu sempre tirava nota máxima em português, sempre adorei redação,
sempre adorei escrever, mas infelizmente quando você fica 5 anos escrevendo só em inglês, pensando só em inglês, principalmente num tópico que eu só estudei em inglês, você acaba se embaralhando. Então tenha um pouco de paciência comigo e é isso, espero que eu tenha ajudado. E aí eu vou fechar essa série, por assim dizer, de 2 episódios com isso aqui. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade para me perguntar nos comentários e me buscar em outras redes sociais, o Instagram, o Telegram, etc. Que eu acabei me rendendo e fazendo os 2. Eu já estou me arrependendo por causa do tempo que eu acabo gastando com essas coisas. Então é isso, fiquem com Deus, espero que eu tenha ajudado e até a próxima.